Namastê, pessoal. Muita luz, muita paz e muita bênção. Hoje, dia 4 de maio de 2025. Estamos aqui para um encontro em partilha, uma dialética, um satsang, o qual nós iremos falar um pouquinho sobre a temática de hoje, que é a força da comunidade. Então, para que a gente possa começar o nosso autodesenvolvimento, para enriquecermos, para que criemos discernimento, cada vez mais clareza naquilo que a gente está trazendo, a gente precisa contribuir um pouco mais conosco mesmo sobre a oportunidade da compreensão, sobre a força, a comunidade e o desenvolvimento disso dentro de nós para que a gente possa se propagar em um único só corpo, em um único espírito de luz, criando uma oportunidade da congregação de uma egrégora, de uma espiral muito bonita e muito poderosa, muitas vezes ancorada pelos chakras básicos, mas sempre no desenvolvimento de uma subida energética muito profunda. Então, a gente precisa compreender que dentro de nós existe uma centelha. Dentro de nós existe uma centelha muito profunda, que é uma centelha que a gente pode chamar de centelha divina. Então, dentro de nós rege este que é uno, que é um só corpo, que é um só espírito, e que nos fortalece, que nos ampara, que é a nossa própria presença, eu sou. Então, dentro dessa nossa proposta de presença, eu sou, a gente deve considerar a seguinte questão: mesmo que eu não acredite em absolutamente nada, eu sou parte de um todo. Então, isso é física, isso é ciência, isso é química, isso hoje é contemporâneo. Você pode ver que em você existe e coexistem todos os elementos que há em tudo o que há, correto? Então, não estou falando nada de misticismo por aqui. Então, você é parte do todo e você vem e você vai. Você vem daquilo que já está existente aqui e você vai e contribui para a existência da sua própria forma. Se você vai para o chão, para a terra, se você vai ser queimado, se você não vai, se você vai sumir, se você não vai, se você vai subir, se você não vai, você está colaborando com todas essas questões. Mas aqui a gente está falando do corpo físico, não é isso mesmo? Então, do corpo físico, você já sabe que você vem e vai, que você é parte do todo da mesma forma, sem nenhum tipo de misticismo sendo colocado aqui, sem nenhuma contraparte mística sendo colocada aqui. Agora, se você acredita ou não acredita, não tem importância, que você não é esse corpo. Mas, Saulo, eu sou esse corpo. Esse corpo você não é. Você está nesse corpo. Você rege esse corpo. Você guia esse corpo. Você ampara esse corpo. Você recebe esse corpo, né? Então, você é algo que pode ser chamado de consciência. Se ainda na ignorância, nós podemos falar que somos a mente. E a gente pode trabalhar dessa forma. Mesmo isso sem qualquer relação espiritual, religiosa, você considera que é algo fora disso que você acredita ser, que é o corpo. Então, se você é uma mente, a mente está aqui. Aonde está a mente? Eu não consigo vê-la. A consciência está aqui? Ela não está aqui. Eu não consigo vê-la. Mas você também não consegue ver o sinal do Wi-Fi, né? O seu telefone consegue, mas você não consegue ver o sinal do Wi-Fi. Mas mesmo assim ele está ali. Então a consciência é algo que você talvez não possa vê-la, talvez não possa tocá-la, mas ela está ali. Assim como a mente, assim como todos os entendimentos, todos os processos que trazem entendimentos, são processos da mente, das experiências.
daquilo que se vive, daquilo que se aprende. Ora, se eu sou isso, que recebe esses estímulos e experiencia, eu posso ser programado e reprogramado. Mas como assim, Saulo? Bom, se isso que você acredita que é você é o que responde a esses estímulos, logo você vai responder da forma que você experiencia o meio. Então, somos todos esse espelho que experiencia a vida e nós refletimos aquilo que vivemos. Então, você já vê que existe uma integração entre corpos acontecendo aqui de uma forma muito simples, de uma forma aqui contemporânea, cotidiana. Você já percebe que existe essa relação entre os corpos acontecendo. E toda essa maratona da vida que acontece por entre esses corpos e a concepção e a consciência daquilo que somos, você percebe que isso é você, em algum momento, ok? Então você tem um corpo, você tem isso que rege o corpo, e essa relação, que é o que alimenta essa bateria da vida, a gente pode chamar de centelha. Então entende que para qualquer fogo queimar, precisa partir de um ponto. Precisa partir de um simples ponto de faísca, que vai gerar uma chama, e essa chama vai gerar um incêndio. É aqui que eu queria chegar com vocês. Se outras pessoas estiverem experienciando os mesmos processos que você, essas pessoas também estão recebendo essas mesmas faíscas, estas mesmas informações, esses mesmos direcionamentos, esses mesmos ensinamentos. Se você é um solo fértil para que uma semente seja plantada e ela evolua, obviamente, essa semente vai germinar, vai virar uma muda, vai crescer, vai florescer e vai dar frutos. Se você não é um solo fértil a essa germinação dessa semente, essa semente ela vai cair na pedra, né? E muito provavelmente ela vai ser lançada em um lugar o qual ela não gerará frutos. Assim é com toda a relação espiritual conosco em nossa existência. São como sementes lançadas, são como as pérolas que são lançadas. Se aquele solo está aberto e fértil a receber essas informações, essas demandas, essa pequena faísca é capaz de transformar aquele indivíduo. Então, faíscas estão sendo disponibilizadas o tempo todo. Ensinamentos, reflexões, meditações, oportunidades, aqui, para que este coração se inflame. Então, uma centelha ativa a outra. Uma pequena chama ativa uma chama maior. É assim com qualquer programação, seja ela em favor ou desfavor do seu processo evolutivo. Sendo que não existe desfavor, então tudo é a favor do seu processo evolutivo. Se eu estou aberto, aberta a receber essas informações e fazer com que elas circulem e reflitam aquilo que eu sou, essas informações, elas vão vir agregadas de um risco premeditado, de um vasto conhecimento a ser recebido. Então, o que eu chamo de risco? Porque é sempre um risco você receber uma informação privilegiada. E, parafraseando Saulo, uma janela que se abre é uma janela que você enxerga de dentro para fora, mas também é visto de fora para dentro.
Por isso que existe o risco em cada informação. Então, qual é o risco em não darmos o rumo certo à informação que é passada ou é transmitida? O risco, ele é pura e simplesmente kármico, o qual você tem uma informação, você tem uma oportunidade e você não faz nada com isso. Então, esse é o risco que você tem. Mas isso em qualquer lugar da vida. Falando a nível espiritual, parece que é um julgamento, né? Ah, meu Deus, o julgamento, e agora Deus está me julgando, porque. Mas assim, é na vida, é em toda a vida, é em todo momento, é com todas as pessoas. Então, se você detém o conhecimento, seja ele da forma que for, se você detém a chave que abre as portas mais profundas do seu ser e você não as usa, você está cometendo um grande equívoco com o seu processo de liberação. Então, nós precisamos ficar muito atentos e atentas com aquilo que nós recebemos. Por quê? Porque quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Então, essa é a oportunidade que nós temos da receptividade, da amplitude e da oportunidade de todos os domingos, de todas as segundas, de todos os dias, de todos os conteúdos e de todos e tantos outros mestres que trazem ensinamentos praticamente diariamente, seja online, seja pessoalmente, né? Muitas pessoas acham que eu só estou online, mas eu estou pessoalmente também o tempo todo trabalhando e fazendo as coisas. Então, todos esses ensinamentos, eles são transmitidos a todo momento, desde pegando na enxada, plantando a muda, fazendo tal coisa, viajando para não sei aonde, fazendo um satsang não sei aonde, escrevendo livro. Então, todo esse ensinamento ele é constantemente sendo disponibilizado e precisamos compreender que a nossa parte é abrirmos o nosso coração para que essa faísca seja uma realidade e essa faísca se torne uma eletricidade tão divina e tão profunda que acenda esse fogo em nós. Porque quando a gente fala do fogo do céu, quando a gente fala dos nossos irmãos que vêm em chamas, ou muitos de vocês têm muitas faculdades e sensibilidades mediúnicas, ou as pessoas que estão ao vivo, ou as que assistem depois, vocês sabem muito bem que este ser aqui que vos fala está envolto em chamas. Então, este fogo divino é o que propaga a emancipação do espírito através do processo da reflexividade entre fagulhas. Essas faíscas precisam ser ativadas em nós. Precisamos compreender que a outra parte precisa ser realizada. Qual é a outra parte? A sua. A sua parte precisa ser realizada para que o trabalho se cumpra. É assim que vêm todos os que trazem informações a serem trabalhadas nesses tempos. Sair do lugar de vítima, sair do lugarzinho onde é que a gente está esperando as coisas acontecerem e realmente erguermos as nossas mangas e fazermos acontecer o que? O nosso propósito, a nossa proposta de vida. Imagina que você está aqui só para comer, beber, dormir e pagar conta? Faz sentido para você isso na sua existência? Se isso faz sentido para você, ok. Mas saiba que você tem algo muito maior e muito mais importante para entregar ao mundo do que ficar cumprindo carga horária de trabalho. Então, nós precisamos compreender que somos seres iluminados aqui, Budas encarnados aqui, mestres disponíveis aqui. Então, precisamos parar de ouvir com ouvidos desatentos, ver com olhos que não enxergam nada, sentir com um coração totalmente identificado em toda a carência, em todo o vitimismo de uma série de relações sistêmicas sendo experienciadas ao longo da vida e que nunca tem fim esses processos,
de sofrimento que vai, que vem, que vai, que vem, que vai, que vem. Um dia eu tô bem, um dia eu tô mal. Isso não existe. Isso só existe quando nós estamos imersos em nosso próprio mundo. As coisas precisam estar claras para que nós identifiquemos em nós qual é a força interior que precisa reger esse espírito para que este propósito surja. E o propósito não é conforto. O propósito é aquela árvore que você planta com a semente do amor e ela prospera e traz frutos que saciam a fome. Isso sim é uma árvore de propósito. Uma árvore plantada pela semente do medo vai trazer escassez e falta de desenvolvimento. Onde nada é possível, nada flui, nada brota. Imagine você, imagine você, uma bem-aventurança de um ser divino, aqui encarnado no planeta, na amplitude, nesses tempos auspiciosos. Eu acho, eu acho que alguém me derrubou ou eu fui derrubado, ou alguma coisa aconteceu. Todo mundo me vê e me escuta de novo? Beleza, então estou aqui. De alguma forma eu fui derrubado e voltei. Enfim, o que eu estava dizendo basicamente é: você está aqui nesses tempos para exercer a sua força, a sua luz e o seu poder. Não se realizar é um desperdício muito grande. Então tenha foco para que você exerça o seu poder, exerça a oportunidade da realização. Então, todos os ensinamentos que são passados aqui no discipulado há anos estão justamente ligados a um ponto muito específico que foi o ponto do nosso último encontro presencial em São Paulo que a gente teve ano passado, que foi um retiro que se chamou É Você. Então, é você é justamente essa autorresponsabilidade que precisa emergir. Se você não tem condição de guiar a si mesmo, algo precisa ser visto na sua existência. Seja ele em qualquer nível for. Se você não tem capacidade de reagir e poder salvar a tua própria pele por qualquer motivo que seja, você precisa rever a tua encarnação. Se você não é capaz de se segurar por um instante, você precisa rever os seus processos. Precisamos ser um solo fértil. Eu tenho falado muito, muito, e eu estou parafraseando muito a Bíblia em uma escritura nesses tempos aqui, porque não sou só eu que falo sobre essas coisas, não. Basicamente, todos os mestres em todo o mundo estão tocando no mesmo ponto que a gente toca aqui na Sanga já tem tempo. Você pode ir na igreja evangélica, você pode ir na igreja católica, você pode ir nos testemunhos de Jeová, você pode ir em religião, não religião, você pode ver sobre quando a gente falou, né, que a Era de Ouro já tinha se iniciado. Então, você tem Era de Ouro, você tem Parivatan, você tem é, a Era de Kalki agora, de Kalki Avatar. Então, assim, todos estamos falando a mesma língua. E aí eu vou parafrasear, e aí tudo isso que a gente já vem falando há anos, isso está acontecendo,
Quando a gente falou sobre as guerras, mas guerra sempre existiu. A corrida armamentícia sempre existiu dessa mesma forma, né? A Ásia, a Europa, né? Eurásia, aí a gente tem a América do Norte, a gente tem a América Central, a América do Sul. Tudo isso está confluindo para um conflito bélico mundial, e nós já estávamos falando sobre isso. Nós falamos sobre pandemia antes da pandemia, nós falamos sobre as variações da pandemia antes das variações da pandemia começarem a acontecer. Nós falamos sobre as doenças agora que estão surgindo, nós já falamos sobre isso. Então, me ouçam quando eu digo a vocês que vocês precisam abrir os ouvidos de ouvir e ouvirem enquanto uns comiam e bebiam e se davam em casamento, Noé entrou na arca. E aí eu vou continuar as escrituras, mas eu vou continuar as escrituras não numa ordem linear, mas eu ainda continuo as escrituras trazendo para vocês que isso tudo vai acontecer em um momento que ninguém sabe. Somente o divino, somente o divino. Então, para de ficar escutando bobagem dos outros o tempo todo. Ninguém sabe, mas haverão sinais, e os sinais já estão sendo vistos. É muito importante que você compreenda isso. É muito importante que você compreenda isso. Além das profecias, de todas as profecias, eu não vou ficar falando todas elas, nem de morte de papa, e nem de não sei o quê, papapá. Se levantando falsos profetas, se levantando essa parafernália toda, você está sendo convidado nessa sanga a assumir o seu lugar nesta nave. Qual nave? A sua nave, a nave da sua vida, seu relacionamento. Porque se você estiver bem consigo mesmo, sendo uma pessoa de segurança, você não tem o seu green card, não, mas pelo menos um caminho para esse green card aí, ele já tá sendo trilhado, já está começando a ficar bom para a sua vida. O que nós não podemos acreditar é que o que nós estamos fazendo é suficiente, porque não é. Eu fiz uma brincadeira com alguém que está lá na Flor do Alto, que eu não me lembro quem, só que aqui está escrito Estacão Flor do Alto. Deixa eu arrumar aqui, porque Estacão Flor do Alto eu não conheço. Deixa eu arrumar aqui, estação. Pronto, peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto, arrumei. Estacão Flor do Alto, agora vai estação Flor do Alto. Que eu não lembro quem. Alguém fez alguma coisa que eu pedi lá esses dias, lá as meninas estão lá se voluntariando. Olha lá, estão lá as quatro ali, ó, só vendo as coisinhas. Alguém fez alguma coisa, aí fez e tal, parará. Eu falei assim, esse é o seu melhor? Não, eu já fiz, não sei o que ver. Essa é a sua entrega para Deus? É isso que você está fazendo? Isso é o seu melhor? Ou você poderia fazer melhor? Então, assim, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos comendo, bebendo e nos dando em casamento. E aí, até quando? Até quando nós iremos ficar nessa? Até a hora que não tiver mais volta. Essa é a principal relação que a gente precisa ter com a gente mesmo. Se hoje você sai desse planeta, como você sai dele? Você sai bem, você está em paz com tudo, você perdoou todo mundo, você está feliz, tua vida, tua família, teu trabalho, tua entrega, sua espiritualidade, seja ela qual for. Você está em paz? Você está feliz? Uh! Agora, não preciso nem perguntar aqui, que em vários lugares onde eu vou e tem um monte de gente, eu falo assim, quem está tomando remédio aqui, levanta a mão. Você vai ver que, ó, tá bem mesmo? Tá em paz mesmo? Consegue ficar consigo mesmo?
consegue usufruir da própria presença, não está ansioso, não está depressivo, não está nostálgico, não está frustrado, está tudo certo. Tudo com você está certo. Sua relação consigo, com a vida, com o seu corpo, com o seu trabalho, enfim, está tudo certo. Você está onde você queria estar, então seja abençoado e vai e segue em paz. O que prende o ser aqui é a incapacidade da compreensão de que nós não estamos aqui para essas coisas. Porque senão você não estaria aqui sentado me ouvindo domingo à noite. Você entende isso que eu estou dizendo? Se você está aqui, ou em qualquer outro lugar, eu estou só usando o exemplo daqui porque nós estamos aqui. Poderia ser qualquer outro lugar. Você poderia estar numa missa agora, ou num culto, ou na sua casa meditando, ou fazendo qualquer coisa que seja, em oração. Enfim, não é sobre isso aqui que estamos fazendo. Mas se você está aqui, significa que você tem uma compreensão de que algo maior tocou o seu coração para que realizasse esse movimento. Isso precisa ser visto. Isso precisa ser acolhido. Isso precisa ser amado. E com essa faísca que vibra aqui, que vibra aí, e essa compreensão disso que você é, isso vai ativar em você um poder do qual você não precisa despender nenhum tipo de energia extra para resolver a sua existência. Só que você precisa estar atento no que eu estou falando. Você precisa estar ligado no que eu estou falando. Porque se você não está atento, se você não está ligado, isso que eu estou falando é mais uma abobrinha que vai passar pela sua vida e você vai continuar no sofrimento mais um ano, ou mais uma vida, ou mais 10 vidas, tanto faz. Precisamos acordar esse coletivo em nós. E eu tenho certeza que se você estivesse na sua real consciência, você estaria se prestando a este papel nesse momento, de acordar seus irmãos e irmãs menores, para que eles também possam exercer o seu poder divino, emancipar o espírito, acolher aqueles que precisam e acender a chama daqueles que ainda têm oportunidade de redenção. É por isso que você não vai ver nenhum mestre sério folgando com qualquer outra coisa que não seja com a verdade. Não existe relaxamento, porque a presença não dorme, é o que não passa, é o que não tem início, é o que não tem fim. E isso nós precisamos acender em nós. O nosso estado de vigília, para que estejamos conscientes daquilo que vem e vai através de nós, por nós, conosco e em nós. Essa oportunidade acende a chama do seu coração. Essa chama acesa no seu coração acende o outro. E o outro acende o outro, que acende o outro, que acende o outro. E é assim que a gente constrói uma malha no planeta capaz de transmitir esses pontos de luz como uma grande mandala dessa grande irmandade que somos aqui. Porém, cada mandala inicia num ponto. Ela não pode se iniciar de outro lugar. Ela precisa iniciar de um ponto. E que este ponto de luz, essa faísca em você, ative esse seu centro e crie também
uma faísca capaz de ativar outros centros de luz. E eu tenho certeza que em algum momento essa faísca vai se acender, e eu tenho certeza que em algum momento, quando você menos esperar, todo esse conhecimento também estará disponível a você. E eu tenho certeza que quando esses tempos auspiciosos estiverem chegando, você irá perceber, irá reconhecer, irá ser grato e irá repassar esses valores a outras pessoas também. Então, o que nós devemos fazer como força de comunidade é tomarmos posse daquilo que somos. Somente assim você terá um só corpo de luz atuando. E qualquer coisa que não tiver de acordo com aquilo, sendo ou não sua responsabilidade, você vai sentir como sendo seu, porque essa faísca já foi acesa dentro de você. Assim como nós vemos uma situação na rua com um desconhecido, ou no trabalho, ou na família, ou no nosso relacionamento, esse fogo não se acende? Fiquei indignado porque vi fulano de tal pedindo comida. Fiquei assim porque fulano abandonou aqueles animais, ou qualquer coisa que seja. Não inflama algo? Porém, esta inflamação pode vir pela semeadura do plantio das duas árvores que eu citei no início desse discurso. A árvore que você planta pelo amor vai trazer bons frutos de uma fruta que sacia sua fome. Essa indignação, indignação reta, que vai levar a um estado de não mente e que vai resolver a situação, não pelo ego, mas pura e simplesmente para resolver aquela situação. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é real, ela é renunciante, ela é entrega. Propósito. A outra resolutiva da inflamação de ver a criança passando fome, ela pode vir pelo ativismo, pela luta, pela negatividade, pela escassez, pela ira, ódio, medo. É a árvore que se planta através do medo que vai te dar um fruto que não irá saciar a sua fome. Logo, essas resoluções elas serão pontuais porque elas vão estar pautadas naquilo que você quer mostrar ou demonstrar e não na causa em si, porque você não sente como sendo seu, porque você tem comida em casa. Então, nós precisamos trazer essa percepção para nós, para que tenhamos a compreensão profunda daquilo que somos, para que a gente trabalhe em nós cada vez mais a luz, o amor, a sabedoria e o poder divino, para que possamos ativar em nós essa percepção do que é absoluto. A força da comunidade vem da oportunidade da abertura do coração e a compreensão de que todos somos a mesma coisa acontecendo aqui. E se eu faço a minha parte, independentemente do outro estar fazendo a dele, eu já estou fazendo muito, eu já estou realizando muito. E é assim que trabalham as abelhas, é assim que trabalham as formigas, é assim que trabalham as plantas, é assim que trabalham os peixes, é assim que trabalha todo o universo. Menos o ser humano, porque ele está dotado de algo e sendo controlado por algo que não é ele, para que ele aprenda, evolua e distribua cada vez mais o ofício do Cristo pelas pessoas mais resilientes, simples e disponíveis a assumir o verdadeiro papel divino que é viver uma vida viva. Então, ouça com seu coração, ouça com os ouvidos de ouvir que o que você está fazendo aqui
é por você, mas não é esse você que você acredita que você seja. Esse você que você acredita que você seja só está preocupado consigo mesmo. O que você está fazendo aqui por você é por essa alma que você é por esse espírito que você é por essa mente que você acredita que é por isso que está aqui. Não tem coincidência alguma, só existe o que existe, e tudo isso que experienciamos é efêmero, liso, passageiro, e o que fica é só o amor, a compreensão, a caridade e aquilo que você faz em prol de todos os seus irmãos e irmãs. Um lindo domingo maravilhoso a todos, a todas, muito amor, muita paz, muita luz, muita bênção a todos nós que temos uma semana abençoada, abençoada e abençoada, com muita cura entre os nossos corpos e uma real conexão entre eles, para que façamos essa comunicação entre eles e nos curemos cada vez mais de tantas feridas desta e de outras existências, para que possamos seguir em paz hoje e sempre. Eu vou encerrar a gravação e a gente vai fazer somente uma meditaçãozinha, escutar uma musiquinha. A gente vai trazer uma bênção para nós podermos estar juntos aqui, usufruir. Vou trazer um mantra A, que ele é uma compreensão muito absoluta da ativação desse fogo em nós, através, primeiro, do que é básico e depois essa compreensão do que é maravilhoso. Namastê.